Senhor. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, vocês estão com frio, é? Foi um amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos para mais uma noite maravilhosa, poderosa, na presença de Deus, trabalhando em cima desse tema, onde eu sei que o Senhor ele vai responder muito durante esse ano, durante o processo que estamos vivenciando nesse ano, amém? Josué capítulo 1, pega a sua Bíblia aí, sem muita demora, aleluia. Nós todos já conhecemos bastante esse texto. Deus trouxe um tema ao meu coração, alinhados no processo para viver o propósito. Vamos pregar o que a gente vive, né? Na pele. Aleluia. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu aos filhos de Israel lhes dou. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás possuir a este povo, herdar esta terra que jurei a seus pais, lhes daria. O 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. De ela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, inundar esse lugar com a Tua presença, não somente esse lugar onde estamos, Senhor, mas também na casa de cada pessoa que se encontra assistindo esse momento, através da live, através, Senhor, das redes sociais. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha mudar a geografia, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, liberar os teus anjos para que eles possam, Senhor, no momento em que estamos aqui desfrutando da tua palavra, Senhor, eles trabalhem em nosso favor, Pai querido. Seja bem-vindo, faz como o Senhor quer e não como nós queremos, é o que nós te pedimos, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Deus vem falando muito com a gente através desse tema sobre viver o propósito do Senhor. E muitas pessoas ainda, mesmo que buscando, ainda não estão vivendo o propósito de Deus na sua vida. E todas as vezes que Deus ele escolhe alguém para viver um propósito, primeiro, eu falei do tema, alinhados no processo para viver o propósito de Deus em nossas vidas, amém? Então, todas as vezes que Deus ele escolher, como Ele escolheu eu e você para estarmos aqui, para viver esse tema, estamos debaixo desse tema nos últimos dias, e nós sabemos que o Senhor ele vai responder. Nós estamos orando, buscando, eu creio que durante esses dias, muitas pessoas têm sentido no espírito que algo diferente está acontecendo, não está mais igual.
O pastor tem uma frase que ele fala sempre aqui: chega dessa fé cansada, né? E aí a gente está até perdendo o sono, porque o Espírito de Deus tem nos movido no reino espiritual, para que a gente busque, para que a gente desça na presença de Deus, para que a gente não fique parado, porque nós fazemos parte de um corpo. E aí, todas as vezes que a gente é escolhido para viver esse propósito, a gente vai começar nele e vai findar dele. Todas as vezes que nós fomos escolhidos para viver esse propósito, nós vamos começar nele. A palavra não diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Alinhamento, porque dele. Processo, por ele. E o propósito, para ele. Eu estava ali, já perdi meu esboço, irmão. Eu sou especialista em perder esboço, já nem me animo mais. E aí Deus falou ali e eu comecei a anotar isso, porque dele é o alinhamento que nós temos que viver. Quantas pessoas acabaram de chegar na presença de Deus e já estão cansadas porque não estão entendendo? Ou quantas pessoas estão há 300 anos servindo ao Senhor e estão cansadas? A gente não ouve mais uma palavra de ânimo, só escuta desânimo. Até na hora que vai falar de novidade de vida, que é a palavra de Deus, a gente ouve murmurações. E aí o Senhor, Ele está nos alinhando para um novo tempo. Só que nós temos que suportar o processo desse alinhamento, que muitas das vezes dói, mesmo sem a gente entender. Não tem aí o louvor do Thales que mesmo sem entender, eu confio em ti. Josué trouxe isso para nós. O camarada perdeu o líder, o cara que ele não, nenhum momento, a gente vai ouvir Josué dizendo para ele: não vou fazer isso não. Eu não vou ficar lutando aqui embaixo enquanto vocês vão lá para cima, não. Né? Nenhum momento nós vamos encontrar Josué discutindo com Moisés. Você está louco? Eu estou vendo esse povo que você tirou do Egito. Estão aqui passando, a gente passou aqui o deserto, né? Estamos aqui no deserto, atravessamos o Mar Vermelho, estamos no deserto e o povo murmura. Você não vai ouvir Josué contendendo em nenhum momento com Moisés. Porque dele, alinhamento. O processo, por ele. E nós temos que entender isso. A Bíblia vai dizer que quando Moisés ele morre, o Senhor vai agora falar com Josué. E o interessante é que no livro de Êxodo, capítulo 24, no versículo 17, diz assim, ó: e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. O que eu acho interessante é que Josué, ele não desfrutou isso. Ele não entrou na nuvem de glória. Ele não estava junto com Moisés lá, mas ele entendeu que Moisés estava sendo direcionado por Deus. Ele entendeu que o propósito era dar continuidade. Ele entendeu que não interessava o que estava acontecendo ali. O importante era obedecer, era prosseguir, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí Deus vai movimentar agora Josué mais uma vez, né? Poderia dar só continuidade sem ter o livro de Josué na palavra. Mas o Senhor, Ele vai trazer para mim e para você, queridos, que quando chega um certo momento das nossas batalhas, a gente fica meio que cabisbaixo, a gente cansa, a gente precisa de um renovo, né? A gente precisa de algo que vai nos trazer de volta para o centro da vontade de Deus. Ele poderia ter muito bem: e agora? O que a gente vai fazer? Vamos parar por aqui?
vamos desistir. E esse povo murmurador, povo que não acreditava, todas as vezes que Deus parecia filho de pai e mãe, né, menino mimado, todas as vezes que queria alguma coisa, o Senhor providenciava. Todas as vezes que eles reclamavam, o Senhor ia lá e providenciava. Eles viram os milagres de Deus, eles participaram de tudo isso. Só que o processo do alinhamento era difícil por tantos anos que eles viveram lá no Egito. Deus, ele entendia muito bem. Foi preciso 40 anos no deserto. Alguns pregadores e a gente já até falou muitas vezes, ficaram 40 anos porque murmuraram. Eles ficaram tanto tempo ali porque rodando em círculo. Mas foi o processo do alinhamento de Deus na vida daquelas pessoas. Eles não poderiam entrar numa terra prometida para desfrutar do maná, de todas as coisas boas que Deus tem para nós, daquela forma. É necessário o alinhamento, é necessário o reposicionamento, é necessário a gente mudar a geografia do lugar onde a gente está. Eu não posso olhar esse lugar da mesma forma que muitas pessoas olham. Tem muitas pessoas que estão dizendo, eu não vou para a igreja porque a igreja não é um lugar que está sendo muito adequado hoje, né? Porque lá tem mentiroso, lá tem isso, tem aquilo outro. Muitas pessoas estão pensando assim. Mas não só eu, mas muitas pessoas, né, que têm pregado o evangelho, têm tentado dar o testemunho necessário para que outras vidas venham para a presença de Deus, têm mudado essa geografia, esse pensamento, têm tentado reposicionar pessoas que outrora estavam na presença de Deus e quem sabe por algum motivo banal saíram da presença dele. Alinhados no processo para viver o propósito. Para nós vivermos isso, o Senhor vai mexer na nossa estrutura. A gente não entende isso. A gente não entende que para Ele alinhar, é necessário mexer na nossa estrutura. E eu falo isso de forma geral, emocional, espiritual. Tem dia parece que a gente está com a autoestima lá em cima, mas tem dia que a gente acorda, parece que nem crente é. Tem dia que a gente está 100%, vamos lá, estou junto, vou estar dentro, estou dando chute na cara do cão. E aí tem dias que a gente está, meu Deus, não vou mexer com o inferno não. Não vou orar, não vou jejuar, não vou clamar, não vou participar. Não vou fazer o meu TSD hoje. Eu acho interessante, irmãos, essa questão do alinhamento de Deus na nossa vida. Deus falou comigo sobre que é uma mentira do diabo, falou lá em casa, e eu acho tão interessante esse alinhamento no Espírito, porque Deus fala com a gente lá, e a gente chega aqui, aí os pastores estão falando, ou algum irmão está comentando alguma coisa, que Deus falou lá com a gente, e isso quer dizer que a igreja anda alinhada. Isso. Aplauda, Senhor Jesus. A gente está vivendo dias difíceis, dias em que muitas pessoas se desalinharam, muitas pessoas elas foram pegas de surpresa aí, algumas se achavam fortes demais, aí veio a pandemia, veio algo que a gente não enxerga, veio uma situação que muitas das vezes a pessoa está passando por ela, mas não está sentindo nada, aí muitas pessoas vieram conhecer o emocional. Muitas pessoas vieram desfrutar do que é ter uma estrutura abalada. Quantas pessoas eu conheço que são da igreja, que servem a Deus, mulheres que estavam ali lutando por muitas coisas, e quando veio esse tempo, derrubou muitas pessoas, espiritualmente, porque empresas fecharam as portas, né? Entes queridos perderam a vida, mexeu com a estrutura de todo mundo, a estrutura emocional, espiritual. Foram abaladas de alguma forma. E aí, nós precisamos passar por esse processo de alinhamento novamente.
Quantas vezes a gente se jogou dentro de uma caverna e Deus tem que arrancar a gente de lá. Quantas vezes a gente fez como Davi, que entrou lá dentro da caverna junto com os devedores e todo mundo que estava passando por problema difícil. E aí a gente diz, daqui eu não queria nem sair, não quero falar com ninguém, né? Eu não quero ver ninguém. Deixa o pau torar lá fora, mas eu quero viver a minha vida aqui dentro, tá tão bom. Eu estou passando por isso e a gente começa a transferir aquilo que é para ser encarado de frente, com todas as armas espirituais que a gente se reveste, né? Amanhece o dia, a gente vai lá para Efésios 6, já sabe de cor. Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, aí começa a se revestir do alto da cabeça até a planta dos pés. Aí na primeira batalha, a gente faz que nem aqueles animes, né? Arranca de lá, fica só as armaduras. Some no piscar de olhos. Aí Deus vem falar para Josué, sabe o quê? Esforça-te e tem bom ânimo, porque Moisés morreu agora. Agora quem vai encarar isso aqui de frente é você. Você foi alinhado lá. Eu estou te dando uma nova esperança. Eu estou te dando uma direção, um novo norte de como você vai fazer. Não esquenta com nada não, eu estou contigo. Não desanima, não desobedece, não contende, só olha para frente e vai. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, porque em tempos difíceis, a gente costuma olhar, meu Deus, caiu como a palavra diz, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É difícil você estar no meio disso e você entender que Deus vai permitir que você esteja intacto. Que você não vai ser tocado, que você não vai ser atingido. É difícil quando tudo desaba ao nosso redor. E parece que poderia ter dito, Moisés não conseguiu, que era o cara que subia lá em cima. Enquanto eu ficava lutando com o povo aqui embaixo, nós saímos vencedores, ele estava lá em cima falando com Deus, eu não posso encarar isso, né? Quantas pessoas dado situações para que seja feita, e aí as pessoas dizem, não vou fazer não, porque eu não me garanto, né? E aí Deus fala assim, ó, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Comando dado é comando executado, né? Mas tem tanta gente que contende com isso. Eu não vou fazer, poderia ser outro, enquanto que Deus quer dar a bênção para ele está querendo transferir para o outro. Aí depois fica murmurando, depois fica praguejando, depois fica dizendo que Deus não olha, que Deus não faz, que Deus não age. Coloca a causa na mão de Deus, daqui a pouco arranca, porque parece que Deus não sabe fazer. Deus vai alinhar estruturas de muitos. Vai fazer passar o processo para viver o propósito. Tantos estão orando pelos filhos, tantos estão orando por cura. E às vezes o Senhor nos leva a entender. A sogra de Pedro estava enferma, estava acamada. E quando essa mulher ela recebeu a cura, imediatamente essa mulher levantou e foi servir, irmãos. A gente fica pedindo cura, e nós estamos mais do que curados. E aí a gente fica paralisado. Deus alinhou ela no espírito, fez com que ela passasse todo esse processo de leito, de dor, de enfermidade. Mas no momento que foi estabelecida a cura sobre a vida dela, ela levantou e foi servir. Eu não consigo entender a vida de pessoas que Deus está abençoando. Deus está abrindo porta no meio de uma situação onde Deus tem trancado porta, tem fechado porta. Deus está com portas escancaradas para muitas pessoas e elas desistem.
E elas ficam paralisadas. Porque quando Deus Ele nos cura por inteiro. Ele não vai dizer, vou dar um pinguinho, como o pastor falou, né? Um pouquinho aqui de gota, né? Hoje eu vou receber a cura aqui no dedo. Esse dedo vai funcionar no corpo. Mas ainda falta aqui, ali, ali. Pelo amor de Deus, quando Deus Ele dá a cura, Ele dá por inteiro. Nós vamos ver o que Deus vai fazer durante esse ano. Coisas extraordinárias. Pessoas voltando. Essa igreja ficando lotada por aqueles que nós estamos orando. Estamos clamando na presença de Deus. De alguma forma Deus vai alinhar. E nós vamos viver esse propósito. Josué poderia ter dito, eu não vou. Eu prefiro ficar aqui e caminhar, levanta outro. Eu sou homem de guerra, eu posso lutar, mas coloca outro no meu lugar. Mas ele era o homem que Deus colocou na frente da batalha agora. Ele era o homem que agora, a partir daquele momento que Deus estava falando com ele, era o homem que iria ouvir o comando de Deus. E a Bíblia diz, Josué capítulo 11, se não me falha a memória, a Bíblia diz que ele, com obediência, ele executou tudo aquilo que o Senhor havia falado através da vida de Moisés. Josué capítulo 11, o versículo 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Deus alinhou, fez com que ele vivesse o êxodo todo ali, junto com Moisés e os demais que estavam ali também ajudando, lutando pela mesma causa, para que eles saíssem vitoriosos, para que eles, já que Deus tirou do Egito, nós sabemos que o Senhor, Ele começa e Ele termina. Ele nunca vai fazer algo pela metade, a não ser que você o proíba, a não ser que você fique parado pelo meio do caminho, porque é algo que Deus, Ele falou para Josué e para nós, esforça-te e tem bom ânimo, eu já estou dizendo que eu estou contigo, vai de você, crer ou não, ir ou não ir, vai de você ficar por aí parado, né, esperando o tempo passar, as coisas estão acontecendo. Então, o esforço e ter bom ânimo, isso tem que partir de mim e de você. É a gente que escolhe se a gente vai passar aquele dia, né? Hoje eu vou meter lá na empresa, vou colocar lá, vou levar qual é o papel que dão? O atestado, né? Vou pedir do médico, vou dizer que eu estou sentindo isso, isso e isso. Tem muita gente fazendo isso. Vou dizer que eu estou sentindo, vou pegar um atestado de 15 dias... e vou ficar em casa, estou com preguiça, né? Aí tem outros que estão dizendo, Senhor, eu quero um emprego, porque eu quero me cansar e eu quero chegar o dia e agradecer o Senhor, porque eu me cansei, eu estou cansado, Senhor, e eu sou grato por isso, porque eu tenho um emprego. Tem muita gente que anda fazendo isso, né? E aí achando que está ludibriando ali os patrões, né? Achando que está fazendo mal para a empresa. Tem uma hora que os patrões vão dizer assim, daí não faz falta não, tem outros currículos aqui. E tem outras pessoas que têm no currículo coisas melhores, né? Funções melhores do que a dele, aí eu vou colocar. Aí depois vai ficar chorando. Porque quer brincar com a porta que Deus abriu. Há situações. Alinhados no processo para viver o propósito. Deus vai mexer com a minha e com a tua estrutura. Deus tem feito isso. Às vezes o Senhor tem nos chamado, pouco a gente tem dormido. Tem gente que diz assim, menino, tu não dorme não? Aí eu digo, durmo sim, só que tem coisas para fazer.
Às vezes não dá para fazer durante o dia e a gente entra pela madrugada, mas a gente tem que executar, porque Deus tem um plano perfeito para nós. E para Ele fazer isso só depende de mim. Se eu ficar preguiçosa, se eu disser que eu não vou fazer, se eu disser que eu não vou andar alinhado com a igreja, se eu não tentar correr com aqueles que já estão muito na frente do que eu não vou ter o mesmo objetivo de todos, ou eu não vou receber de Deus aquilo que o Senhor tem para entregar. Só depende de mim. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu estou na tua frente, eu vou te conduzir, eu vou te direcionar. Agora não tem medo dessa causa, olha para essa causa, mostra para essa causa quem é o Deus que você colocou diante dessa causa. Deus está encorajando o povo dele. Mas muito não tem entendido que a coragem que o Senhor tem dado, tem colocado, o direcionamento que Deus tem dado, tem ficado paralisado. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer? Como eu vou chegar? Ainda tinha algumas batalhas para serem lutadas, ainda tinha reis que ainda vinham contra eles, ainda tinha que derrotar muitas situações. Porque enquanto nós estamos aqui, a gente vai viver assim, irmãos. Tem gente que reclama do deserto, mas tem deserto que a gente desfruta melhor do que quando estamos lá na bonança, né? Que às vezes até quando estamos na bonança, a gente ainda diz assim, eu nem quero comer isso. Ai, nem estou com vontade. Ah, não, tem dinheiro, vai comprar ali isso e aquilo outro. Não precisa, não estou com vontade não. Aí Deus leva para o deserto, tem gente que reclama do deserto. Mas a maioria das vezes, Deus tem mostrado que Ele é Deus no deserto. E Ele tem nos dado o que há de melhor nessa terra para nossas vidas, no deserto. Tem pessoas que só prestam para viver no deserto. Porque se sair de lá, se perde. No deserto não está vendo nada, está só na dependência. No deserto, ele clama e Deus envia maná naquele dia, não serve para o outro dia. Você já imaginou? Deus ele dá o suficiente para aquele dia. Tem gente que vive assim. Clama, Deus atende, Deus dá o suficiente para aquele dia. Não pode ficar guardado para depois, não pode ter nada que vá dizer, ah não, eu vou ficar descansado hoje porque eu já tenho para amanhã. Tem muitas pessoas que se identificam. Eu já me deparei com pessoas que dizem assim, eu prefiro ficar no deserto, clamar a Deus naquele dia, Deus enviar, do que eu ter todos os dias, ou ter para outros dias, e eu pecar contra Deus. Aí diz assim, eu me conheço. Eu me conheço. Quantas pessoas têm se identificado dessa forma? Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz assim, ó, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Alinhamento. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Alinhamento, aqueles que andam aliados ao Espírito de Deus, vai pedir e ele vai ouvir e vai te entregar. Nós precisamos estar atentos para aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nem tudo aquilo que a gente quer é o que Deus tem para nos dar ou nos entregar. Nada vai ser do jeito que a gente quer quando não estivermos alinhados ao Espírito de Deus. Você já ouviu dizer que Deus, ele une propósitos? Ele une pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, quer morar no céu, então vou me juntar contigo para a gente ir morar no céu junto, né?
a gente vai ganhar a vida junto, a gente vai desfrutar daquilo que o Senhor tem nessa terra, e o dia que o Senhor nos chamar, Ele vai nos chamar e nós vamos para o mesmo céu, na presença de Deus. Você e eu só estamos aqui porque nós temos o mesmo propósito, nós temos o mesmo objetivo: ver vidas salvas, conquistar a nossa família, ver pessoas curadas, os milagres de Deus acontecendo, as maravilhas de Deus acontecendo. E aí o Senhor, Ele nos encoraja a todo momento, a todo tempo. Ele poderia não ter feito isso com Josué, porque não tem no currículo de Josué as murmurações que o povo fazia. Não, Moisés falava e ele ia lá e executava, e pronto, acabou-se. Só que agora é necessário Deus dar esse direcionamento para ele. Deus falava com Moisés, agora Ele passa a falar com o sucessor de Moisés, Josué. Se hoje o teu líder, ou lá na tua casa, fosse necessário alguém passar o bastão para você, o que você faria? Será que você encararia isso e dizia: agora eu vou enfrentar de peito, né? Eu vou cair dentro, agora é a minha vez, eu aprendi, eu fui bem instruído, e agora eu observei, eu lutei, eu venci, eu vi o dia que ganharam e o dia também que o povo perdeu por conta das suas próprias falácias, né? Das suas próprias atitudes. Às vezes a gente pode ganhar muito com Deus, só que com as nossas próprias atitudes, a gente faz com que o Senhor, Ele não entregue para nós. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do propósito que o Senhor quer que você viva. Por Ele, para Ele, são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Salmo de número 143, o verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Quantas pessoas estão precisando de ser guiado pelo Espírito de Deus, mas tem se fechado a ponto de não buscar mais, de não entregar mais, de fazer essa entrega diante do Senhor, de dizer: Senhor, eu preciso ser guiado pelo Teu Espírito, eu preciso, Senhor, ter os meus caminhos aplainados, como disse o profeta Isaías. Deus, Ele não vai escrever certo por linhas tortas, né? Como o ditado do mundo. Ele vai aplanar esses caminhos. Ele vai deixar as terras aplainadas para que eu e você possamos andar, passar por ela e usufruir do que há de melhor. O processo é esse, o alinhamento é esse. Deus vai mexer na estrutura. Às vezes a gente acha que a gente está forte demais, aí vem Deus e Ele mostra para a gente que a gente não está forte, que a gente precisa descer na sua presença, que a gente precisa acreditar mais, confiar mais, ter mais entendimento, ter mais discernimento, ter mais intimidade com o seu Espírito, para que a gente venha receber isso. Às vezes a gente senta, muitas das vezes a gente chega em certos lugares e as pessoas olham para a gente, aí diz assim: opa, você veio aqui, você vai pregar hoje, vai isso e aquilo outro, quanto que a gente quer só receber, a gente quer só ser ali mimado pelo Espírito, ou então, quem sabe, confrontado pelo Espírito de Deus, porque nós precisamos disso a todo momento, a todo tempo. Contudo, que a gente não fique paralisado, mas a gente quer viver esse momento onde Deus, Ele movimenta, Ele nos movimenta no corpo, onde Ele movimenta as águas em nosso favor. Nós precisamos disso, não ficarmos paralisados, precisamos crer, precisamos avançar, precisamos entender
Os nossos antepassados também tiveram momentos difíceis, quem sabe momentos esses dos quais nós estamos passando hoje. E quem sabe foram movidos por Deus para orar, e hoje nós somos frutos disso. Eu me lembro que antes da minha avó partir, ela ia para a igreja e às vezes a gente ficava brincando ali, a gente dizia, vai perder tempo na igreja. A gente não gostava de ir para a igreja porque lá tudo que usava era do diabo. E a gente pequenininho ficava com raiva. Quando chegava lá tinha que ir um homem para um lado, mulher para o outro, tinha que estar separado. E a vovó dizia, não, vou levar vocês, que hoje eu vou fazer o pastor orar em vocês. Hoje vocês vão ser ungidos. E aí a gente ficava rindo muitas vezes, chegava lá naquele lugar e não tínhamos entendimento. Mas hoje eu entendo que desde o ventre da minha mãe, o Senhor tinha propósitos na nossa vida. A minha mãe me contou uma história, e ela contando essa história, muitas pessoas disseram, já tem muito filho, tira ela, né? Tira ela, você não precisa ter ela. E a minha mãe disse que passou por um processo, por situações, e ela dizia não tinha entendimento, não estava na presença de Deus. Mas o que trazia confiança nela, não, eu vou ter, eu vou cuidar, eu vou criar. Minha história é um pouco complicada. E aí, não diferente, todos nós temos isso, né? E aí, eu não vou contar aqui, porque eu acredito que Deus ele tem levado os testemunhos a muitos lugares. E eu sei que vai ter um tempo certo, né? Mas a minha história é um pouco complicada, que Deus descomplicou e me trouxe para a presença dEle. Salmo de número 1. Todo aquele que anda alinhado, que passa o processo para viver o propósito. Salmo de número 1, no verso 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Você quer vencer dia após dia? Josué só venceu porque houve obediência. Ele ouviu a instrução. Ele entendeu a instrução. É só isso. O Senhor disse para ele, não te espante, né? Não pasme, né? Tem que ser algo que mexe com a nossa estrutura. Eu estou vendo isso, mas eu estou crendo que Deus, né? Vai fazer, vai agir. Há uns tempos atrás nós fomos orar em uma casa de uma mulher que estava só pele e osso por conta de um câncer no estômago. E eu perguntei dela, eu disse, você consegue ficar de pé? E depois eu digo, meu Deus, como é que eu fui falar isso para aquela mulher? E ela era de uma outra denominação, mas alguém convidou a gente, nós estávamos num propósito lá na igreja. Aí a pessoa disse assim, vocês têm coragem de orar numa mulher que está com câncer ali? Os médicos já desenganaram. E eu disse, por que eu não tenho coragem? Se Deus, o Deus que a gente serve, Ele faz o que a gente não pode fazer. O que eu posso fazer é ir lá, é abrir a minha boca, é profetizar, é tocar nela. Se Deus agir na imposição de mão e nas palavras que saírem da nossa boca, as mãos dele alcançam onde as minhas não podem alcançar. Queridos, aquela mulher estava só pele e osso. E eu pedi para ela ficar de pé, ela tirou o lençol e eu fiquei como Deus falou para Josué. Não te atemorize, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Os meus olhos, eles não queriam acreditar. Mas a minha mente dava comando para os meus olhos. Eu vou ver o agir de Deus. E os meus olhos, eu fiquei impactada de ver aquela mulher. E ela começou a dizer, era uma mulher de oração, estava sempre na igreja. E eu buscava, e eu pegava as pessoas, e eu levava para a igreja. E hoje eu me encontro nessa situação. Eu não consigo fazer mais nada. Mas eu ainda creio. Eu digo, se você crê, eu creio também. Queridos, quando eu tocava nela, eu sentia uma sensibilidade. E a gente começou a orar.
começamos a orar e a dizer: Senhor, entra com o teu Espírito, os teus olhos enxergam o que eu não posso enxergar, os meus olhos podem ser duvidosos, mas a minha alma acredita, o meu Espírito acredita que o Senhor pode fazer. Senhor, eu poderia somente colocar as minhas mãos sobre ela e determinar a cura, mas eu creio que o Senhor tem muitas coisas que podem fazer ainda através dessa vida. Nós fomos lá, oramos, e naquele dia eu senti Deus poderosamente naquele quarto. Passou uns dias, passou uns meses, alguém pediu para ir testemunhar lá na igreja. Nós estávamos num propósito, o apóstolo estava totalmente careca, né? Todo mundo de cabeça raspada, né? Totalmente com vestes humilhados na presença de Deus, envolvidos na glória de Deus, e a gente de todo lugar de Manaus, e para ouvir e para ver o que Deus estava fazendo ali naquele lugar. De repente aquela mulher sai do meio da multidão e ela diz que queria contar um testemunho, né? Ela fazia parte da denominação Deus é Amor, e nós estávamos naquele lugar e ela pediu para dar o testemunho, e a gente deu a oportunidade. Eu não conhecia aquela mulher com cabelo forte, e ela começou a dizer: alguns meses atrás eu estava desacreditada, eu estava em um leito esperando a morte chegar, esperando Deus tirar o espírito, o fôlego de vida que ainda existia em mim, porque só isso eu acreditava que ainda tinha em mim. E ela brincou. E de repente eu digo: meu Deus, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E eu não estava entendendo, mas ela prosseguiu. Ela disse: Deus me curou quando Ele levou algumas pessoas dessa igreja para orarem lá na minha casa. E ela contou que ela fazia parte de outra denominação. E de repente ela disse: eu fui curada de câncer. Os médicos já tinham dito que para mim só esperar a morte. Eu não conseguia andar, ela não conseguia falar direito. E ela olhava para a filha dela e ela dizia: eu sinto muito por ter que olhar para minha filha e saber que a qualquer momento Deus vai me levar, mas eu acredito que Deus vai dar o sustento que ela necessita. E aquele marido ali muito, muito magro, de tanto cuidar, de ir de um lado para o outro, cuidando dela, honrando a sua esposa. E ela disse: hoje eu estou aqui nesse lugar, e mostrou a foto. Quando ela mostrou a foto, aí eu disse: é a mulher que nós fomos na casa. E eu disse: Deus é poderoso. Eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei. E é por isso que às vezes as pessoas chegam e dizem: meu Deus, coitado de Deus. E eu repreendo: coitado de Deus. Queridos, eu sirvo um Deus grande, poderoso, terrível e temível. Não há quem possa contra o nosso Deus. E aquela mulher, não sei se depois o Senhor recolheu ela, mas ela viveu ainda muitos dias fazendo a obra de Deus. Às vezes nós estamos com essa fé, não é, pastor? A fé cansada. Nós estamos nessa fé cansada. Para Deus falar dessa forma com Josué, dar ali um upgrade no Josué, né? Olha, agora vai, porque agora é contigo, agora é com você. Quem vai fazer esse povo herdar, entrar na terra prometida, quem vai fazer passar o Jordão, vai ser você. Quem vai lutar contra reis que vão vir ainda contra vocês, vai ser você. Mas vocês vão herdar, vocês vão entrar. Você tem esse entendimento de saber que tudo que nós estamos passando, às vezes a gente não entende. Deus sabia da estrutura emocional, espiritual de Josué. E Ele pode olhar para mim, para você, as pessoas podem olhar para nós e às vezes dizer assim: ei, eu confio, meu Deus, lá vai aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus. E é por isso que quando nós estamos orando lá, estamos dando cobertura uns para os outros,
porque todos nós precisamos. Quem está na linha de frente, quem não está na linha de frente, quem está por trás dos bastidores. E é por isso que essa igreja é uma igreja mais que vencedora. Porque quando estamos alinhados no Espírito, entendendo o processo, vamos entrar e viver o propósito de Deus. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Senhor, entender, Senhor, o Teu agir. Nós queremos estar alinhados ao Teu Espírito, assim como Josué entendeu a Tua instrução. Assim como ele viu os Teus feitos e as Tuas maravilhas acontecerem. Assim, Senhor, como o Senhor falou a Josué, quando ele viu, Senhor, o Teu propósito acontecer através ali, Senhor, das orações, da petição, do clamor e de tudo aquilo que eles estavam vivendo, nós também queremos viver. Nos traz, Senhor, um alinhamento necessário, nos ensina e nos fortalece a passar esse processo que estamos vivenciando. Senhor, que nós possamos viver o ano de 2022, o propósito a qual o Senhor deseja para cada vida, cada coração, cada homem, cada mulher que tem colocado, Senhor, a vida diante da Tua presença. Oh, aleluia. Fortalece-nos, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela tem nos guiado, tem transformado vida, mexido em estrutura, tem trago homens e mulheres para viver uma intimidade da qual nunca viveram contigo, Senhor. Esse é um novo tempo, o novo de Deus, Ele já chegou sobre nossas vidas. Oh, aleluia. Eu quero que você coloque sua mão no coração e diga: Senhor, me conduz, me alinha, me fortalece a viver esse propósito a qual o Senhor tem preparado para nós. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Jesus, um dia na beira de um poço, Ele alinhou a uma mulher, a qual Ele, no seu diálogo com ela ali, disse para ela que não era daquela forma que Ele queria que ela vivesse, que ela viesse entender que quem estava ali pedindo água não era qualquer um. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele permite essa mulher passar por um processo naquele momento ali com Ele, na beira daquele poço. E essa mulher, quando é alinhada ao Espírito de Deus, ela saiu daquele lugar, entendeu quem era Jesus, e ela saiu para pregar para uma cidade inteira. Entende o alinhamento que Deus está nos fazendo viver? Entende o processo que muitas das vezes é doloroso para mim e para você? O Espírito Santo de Deus está mexendo em estruturas aqui, está colocando tudo no seu lugar. O Senhor vai renovar a vida de pessoas aqui essa noite. Xalabassura bacandará. O Senhor está mexendo em estrutura de homens e de mulheres jovens que estão entendendo que Deus está trazendo para viver o seu propósito. Oh, aleluia.
porque eu te farei entrar na terra prometida. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele pediu tudo o que era seu por direito e ele foi. Ele próprio teve a percepção de voltar ao lugar aonde ele desfrutava das bênçãos de Deus. Tem muita gente que vai voltar para o lugar aonde sabe que desfrutava das bênçãos do Senhor. Deus vai te trazer para o lugar aonde você vai desfrutar das bênçãos dele. Deixa esse tempo passar. Esse tempo é o alinhamento. Esse tempo é o processo de Deus na sua vida. É por isso que dói. Xarabacala basura mandaraia. Deixa Deus mexer nas tuas estruturas. Deixa Ele fazer você viver esse processo. Ele se responsabiliza. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus.